Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um encontro do grupo de estudos de direitos sistêmicos. Nós vamos dar continuidade ao livro Conflito e Paz, de Bert Hellinger, na página 52, A Consciência do Equilíbrio. E hoje nós temos como leitor o Celso, e estamos sob a orientação do nosso querido Marcos Castro. Lembrando que os nossos encontros acontecem todas as terças-feiras, às 20h20, a sala já está aberta, e as gravações ficam disponíveis no canal do Hamilton Plácido da Rosa no YouTube. Nós fazemos a leitura, aí durante a leitura tem algumas pausas, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração, pode levantar a mão virtual ou a mão física. E passo para você, Marcos. Muito boa noite, Helena. Boa noite a todos. Bom estar aqui novamente para a gente fazer essa leitura, esse encontro juntos, né? E como eu digo, assim, esse é um momento de crescimento em conjunto. É assim que eu sempre vejo, assim, e cada vez que a gente se encontra, isso se confirma, né? Vem algo novo, uma informação nova, ou aquela informação que antes talvez eu já tivesse escutado, mas agora ela, nossa, acaba realmente tomando um lugar dentro de mim, e aí cada vez a gente vai crescendo um pouco mais, e como diria o Hellinger, um pouco mais completo. Vai ficando um pouquinho mais completo. Mais e mais. Então agradeço também essa oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez. E aí eu vi que é o Celso, né, que vai fazer a leitura. Se o Celso já quiser iniciar a leitura, fica à vontade, Celso. A consciência do equilíbrio. Este é apenas um dos aspectos da consciência pessoal. Além da função de vincular-nos à família, a consciência pessoal tem uma outra função. Ela vela pelo equilíbrio entre o que se dá e o que se recebe. Quando alguém me dá alguma coisa, eu me alegro, mas também tenho uma consciência, pois me sinto em dívida em relação a essa pessoa. Por isso, também lhe dou alguma coisa e volto a me sentir inocente, porque me livro da obrigação. Se gosto dessa pessoa, dou a ela um pouco mais do que recebi. Com isso, ela se sente em dívida comigo. Como também me ama, ela também retribui com um pouco mais. Então eu me sinto novamente em dívida com ela. E porque a amo, também lhe retribuo com um pouco mais. Assim, em função da necessidade de equilíbrio, cresce o intercâmbio entre as pessoas que se amam. Essa é uma bela função da consciência pessoal que, de certo modo, força a compensação e aumenta o intercâmbio no bem. O mesmo acontece, porém, quando alguém me faz algo de mal. Então também quero retribuir, pois sinto necessidade de compensar. Se eu nada fizer contra essa pessoa, coloco em risco nossa relação, pois ela espera que eu lhe retribua na mesma moeda. Assim ela fica aliviada quando lhe retribuo nessa medida. Porém, muitos não retribuem o mal ao outro na mesma medida, mas um pouco acrescido. Se ele lhes retribui também aumentando a dose, eles se vingam com um mal ainda maior. Assim, vai crescendo entre eles o intercâmbio do mal. Nas relações políticas, vemos numerosos exemplos disso. Como se sai desse círculo vicioso? De um lado, é preciso vingar-se, pois quem fica apenas com a bondade destrói os relacionamentos. Mas é possível vingar-se com amor. Como? Fazendo também ao outro algo que lhe dói é preciso, mas em menor escala. Com isso, pode recomeçar o intercâmbio do bem. Celso, deixa eu dar uma paradinha já aqui, que daí aí a gente vai fazendo por porções aqui, que depois ele Ok. vai falar também da consciência coletiva, né?
E esse aspecto aqui, ele é bastante falado, né, nesse campo das constelações, está diretamente atrelado aí essa lei, né, do equilíbrio entre o dar e o tomar, receber. E aqui eu chamo a atenção para vocês essa essa frase do Hellinger, assim, olha, quando ele fala que quem fica apenas com a bondade destrói os relacionamentos. Aí eu já vou direto assim para cutucar mesmo, não é? Porque eu já falei, eu acho que aqui para vocês, assim, que eu tenho uma frase que eu digo assim: o bonzinho fica sozinho. E aqui então estamos em sintonia com o que o Hellinger está falando para nós, né? O bonzinho fica sozinho. Por quê? Porque nessas relações, não é, é necessário essa troca, esse intercâmbio. E esse intercâmbio cresce, né, no bem e também pode ser ampliado no mal. Ou seja, é legal quando a gente vê, assim, um casal apaixonado, e aí quando eles não sabem o que fazem, assim, um ao outro para agradar, né. Como se realmente um quisesse fazer um pouco mais para aquele outro, assim, e aí você percebe o quanto esse intercâmbio no bem cresce, né, porque um prepara uma surpresa para o outro, e aí esse outro já imediatamente começa a se colocar em marcha, em movimento, para verificar o que que ele pode fazer também para compensar aquilo que recebeu. Essa é uma troca positiva que a gente fala. E aí, essa troca positiva, ela mantém o vínculo, ela fortalece o vínculo, né? Ela cresce. Nós crescemos dentro desse intercâmbio, nessas relações, e ainda crescemos nessa liberdade da consciência. Agora, existe também esse aspecto de quando algo negativo acontece. E o Hellinger vem aqui provocar assim, olha, é necessária uma compensação. E é necessário, inclusive, que você saia desse lugar do bonzinho para exigir essa compensação. Só que tem esse segredo. Qual é o segredo? Como é essa compensação? Porque se você faz ainda um mal ainda maior, isso se torna não uma compensação, mas isso assume todo o aspecto de vingança. Agora eu me vingo de você e lhe causo um mal maior. E aí eu passo para esse outro a bola para que ele volte a se vingar novamente e fazer um mal ainda maior. E aí veja como isso vai crescendo, vira realmente uma bola de neve. É altamente destrutivo dentro das relações. Então, a chave e o segredo é exigir do outro uma compensação para que você possa sair também dessa condição de bonzinho e reparar, compensar de modo que essa relação possa se restaurar novamente. E aí, como eu dei o exemplo aqui do casalzinho apaixonado, também entre os casais isso existe. Várias e várias vezes existem aqueles que querem permanecer nessa condição de bonzinho, onde receberam algo que não foi legal, que podemos aqui dizer assim: olha, foi um mal que me foi feito, mas eu seguro isso. Eu não faço nada com isso. Ah, talvez eu até diga: eu te perdoo por isso. Mas na primeira oportunidade eu me agarro logo a isso como justificativa de um posicionamento que eu venha a ter nessa relação. E aí o tempo todo é como se essa relação ficasse nessa tensão de que, olha, a qualquer momento ela vai usar ou ele vai usar aquilo que foi feito de mal lá atrás. Ou isso vai ainda se acumulando. Fez uma vez, duas, três, e aí até quando vai permanecer dessa forma? Porque é preciso que você dê um basta, é preciso que você saia dessa condição e diga: chega, e também agora eu exijo algo de você. E ao exigir algo de você, e que também lhe custa, eu abro mão disso aqui, de todas essas armas, por assim dizer, e nós vamos restaurar essa relação e começar algo novo e bonito juntos. Se essa relação ainda puder ser continuada em casal, entre esses parceiros. Então percebem que isso é muito importante quando a gente vai falar da preservação dos próprios vínculos. E aqui o Bertin está falando justamente assim dessa
consciência pessoal, né? Essa nossa consciência. Antes ele estava falando um pouquinho da boa consciência, né? Nós estávamos falando da boa consciência, chegamos nessa consciência pessoal, porque permanecer naquela boa consciência também nos faz crianças, também nos faz limitados, porque para atravessar e crescer, nós precisamos ampliar essa consciência e talvez atravessar esse campo da culpa. E quando atravessamos esse campo da culpa também, daquilo que exige de nós, nós podemos ir para um amor maior. Nós podemos ir para algo novo. Nós também damos uma chance a nós mesmos e a esse outro, dentro dessa preservação dos vínculos. Seja nessa conduta, desse intercâmbio, dessa troca positiva, seja quando isso também exige de nós e impõe a nós também exigir do outro uma compensação. Tudo isso dentro dessa consciência pessoal, que olha também para todas essas informações, crenças, valores que estão presentes nesse sistema. Mas aí agora a gente vai falar da consciência também coletiva, aí a gente vai trazer mais elementos para isso. Mas nesse aspecto aqui, alguém gostaria de comentar alguma coisa ou falar, ou seguimos? O Professor bonzinho fica Marcos, sozinho, já está tudo certo aí para vocês? professor Marcos, é isso mesmo. Sobre o bonzinho ficar sozinho. Como é isso para você, Vera? De onde Como vem que essa é isso para... confirmação? Eu não tenho isso. Não tenho certeza se isso é verdade. O que você está me fazendo é uma pergunta, se é isso mesmo? Pergunta, assim, eu não tenho certeza se o bonzinho fica sozinho. Eu penso que ele pode ter vários mecanismos, essa relação ter vários mecanismos, e se reencontrar. E não penso que porque o bonzinho, sei lá, bonzinho entre aspas, vai perdoar aquilo que aconteceu, tal, que ele vai ficar sozinho. Eu não tenho certeza disso. Aí nós precisamos assim, quem é esse bonzinho? Qual é a postura desse bonzinho, não é? Porque é claro que dentro de uma relação nós vamos passar por tantas situações, né, e que exige algo de nós, e nós temos também, além dessa consciência pessoal, o que nós vamos falar daqui um pouco da consciência coletiva, que traz esses valores, que traz essas informações. Então, assim, quando eu digo esse o bonzinho, é esse que permanece nessa condição de inocente o tempo todo. Ele procura esse lugar da inocência o tempo todo. E aí, não é que o bonzinho, assim, eu não possa fazer atos que sejam vistos como bondosos. Não, nada disso. E a gente faz isso o tempo todo, e que bom que a gente faz isso. Agora, o cuidado é para esse bonzinho que luta para permanecer nesse lugar da inocência o tempo todo, inclusive sacrificando a si mesmo. O primeiro que ele sacrifica é a si mesmo. O peso que ele carrega pelo sistema ou pela relação, já que estamos falando aqui de uma relação, é muito grande, porque também existem muitas expectativas em cima desse visto com o bonzinho. Também existem muitas, para dizer assim, esperanças dentro desse bonzinho. E aí, quando ele resolve dar-se a oportunidade, inclusive, né, de fazer algo diferente dessa boa consciência, ele vai cair, vai experimentar esse campo da culpa, e isso é novo para ele. E isso é muito difícil, mas isso faz crescer. Isso faz enxergar um amor maior, aonde inclusive pode começar a lidar de maneira respeitosa e amorosa consigo mesmo, com as suas relações e com o seu sistema. Então, se eu pudesse falar só um pouquinho desse bonzinho, esse bonzinho que permanece na inocência o tempo todo. Como vocês viram antes ali que o Hellinger falou sobre o inocente. Eurico.
Só para ilustrar um pouquinho aí a sua fala, Marcos, eu penso assim, né? O bonzinho ele acaba ficando sozinho porque ele mesmo se isola. O bonzinho ele é sempre melhor do que os outros. Ele é capaz de perdoar, ele é capaz de tolerar tudo, ele não precisa compensar nada, de ruim que recebeu, ele absorve tudo. Então, eu acho que o bonzinho, ele também acaba ficando sozinho por conta dessa posição hierárquica que ele assume de ser superior às demais pessoas, né? De ser capaz de superar, transcender, passar por cima de muitas questões e não precisar, compensar nada, ele acaba ficando sozinho, porque diferencia muito dos outros, né? Eu acho que o que nos aproxima, o que cria vínculo, é justamente a troca, né? A troca positiva e a troca negativa mantém a gente ali perto, né? Ou na espiral do crescimento ou na espiral de decrescer na espiral negativa. Mas quando a gente consegue exercer a troca, ser recíproco para outra pessoa, tanto no bem um pouquinho mais, no mal sempre um pouquinho menos, mas a gente está sempre por perto ali, a gente nunca se distancia. O bonzinho está sempre perdoando, aceitando, tolerando, né, e acaba se distanciando, penso eu assim. Afinal, ele não pode magoar ninguém, ele não pode chatear ninguém, ele não pode decepcionar ninguém. Então, esse é um aspecto que nós podemos trazer, como você disse, dentro dessa ilustração. Outras vezes, a postura desse bonzinho é a esquiva. Ele não se coloca eh, em posicionamento algum, né? Ele está sempre ali à esquiva. Por quê? Porque ele não pode desagradar ninguém. Como é que ele vai tomar algum tipo de decisão ou mostrar algo que é próprio dele, se existem aqui opiniões diferentes, lados opostos, por assim dizer? Isso é terrível para o bonzinho. É terrível, ele não consegue lidar com isso. Você quer ver ser terrível quando você pega, nesse aspecto do bonzinho, um chefe bonzinho. Não te dá segurança alguma para ninguém. Ele não traz segurança nenhuma. Porque, na verdade, ele nem ocupa e nem é legitimado nesse local dele, como gestor, como chefe, ou como aquele que está ali para tomar as decisões, porque ele não consegue tomar as decisões. Porque se ele tomar alguma decisão, talvez ele vá desagradar alguém ou um lado. E o bonzinho não faz isso. Ele não pode, ele não se permite fazer isso. Ele precisa se manter inocente. Sabe aquele que não suja a mão por nada? Não coloca a mão ali por nada, mas está sempre ali esperando que alguém faça, ou talvez assim, ah, nossa, não, vamos deixar que essa pessoa vai tomar consciência por si mesma e vai começar a fazer diferente. As coisas vão se resolver por si mesmas. E quando você percebe, esse conflito está na escala máxima. Então, esses, Eurico, são aspectos, É. algumas ilustrações que a gente pode trazer de que bonzinho, de que maneira nós estamos falando, porque todos somos bons, todos são bons. Todos estamos aqui por algum propósito bem maior. E olhar para isso, para esse ser humano, nessa visão, assim, todos são bons. Então, quando eu falo bonzinho, tem essa conotação muito mais profunda. Está realmente ligado a esse aspecto de sentir-se inocente perante tudo e todos. O, o exemplo do chefe é perfeito. Alguém já passou por uma situação dessa? De que o chefe bonzinho, na verdade, você não tem chefe. Na verdade, você não tem liderança. Na verdade, você não tem aquele que ocupa o lugar. E sabe o que vai acontecer? Todos, ou todos não, muitos vão tentar ocupar aquele lugar. Pô, vou ilustrar mais ainda, vai. Eu trabalho, vocês sabem, né, no Poder Judiciário. Então, temos chefes. Aí, vamos imaginar um chefe bonzinho. Um chefe bonzinho para nós aqui, na primeira instância, seria o juiz, tá? É ele que toma conta ali do fórum, é ele que está ali no grau máximo para tomar as decisões. Claro que ele presta contas aí também para os seus superiores. Mas aqui é ele o chefe. Se a gente não tem esse chefe, ou, por assim dizer, temos esse chefe bonzinho, rapidamente outros vão tentar ocupar esse lugar.
E outro significa, assim, servidor, que vê que esse lugar está vazio, então ele vai tentar tomar decisões ali no lugar do juiz. O advogado, que percebe que aquilo ali não tem comando, ele vai vir dar ordens para os servidores, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Por que que o meu processo não foi feito? Por que que está demorando tudo? Todo o gerenciamento. Os auxiliares da justiça, os peritos, vêm, não, eu não quero receber isso, eu quero receber aquilo, eu não quero fazer dessa forma, eu não vou responder isso, eu vou responder do jeito que eu quero. Vira uma bagunça, uma confusão. Por quê? Porque o bonzinho não pode desagradar. E aí, eu falo isso para vocês assim, acontece aos montes. Aos montes. E quando a gente vai ver, é essa questão do lugar. Esse lugar está vazio. Esse lugar, em verdade, em profundidade, desse líder, desse chefe, ele está vazio. Ele não é ocupado com toda a sua tarefa, porque existe uma tarefa também própria desse cargo, dessa função que ocupa. E quando ela não é exercida, desempenhada, outros vão tentar ocupar e exercer essa função. E isso tudo pode ser justamente por conta de um chefe bonzinho. Só para ilustrar um pouco mais. Marcos, Não é tentar convencer ninguém não, viu? Pelo amor de Deus, é só para ilustrar. só Posso tem uma só fazer... mensagem. Ah, desculpa, pode falar, Rô. Posso falar? Desculpa. Posso só fazer uma pergunta? Como conviver com uma pessoa dessa sem a gente se tornar arrogante? Porque eu me sinto muito arrogante perto de uma pessoa muito boazinha, tipo, passei por uma questão assim parecida, né? Uma chefe que não era boazinha, não tomava as decisões que precisava tomar, e aí a gente acaba tomando a decisão, no meu caso, eu era professora, porque se eu não tomasse a decisão, meu trabalho não ia para frente. Como fazer isso sem se tornar arrogante? Esse é um aspecto também bem interessante, né? Como nós, então, que, por exemplo, talvez tenhamos a consciência da importância do lugar de cada um, sabemos o nosso lugar dentro dessa escala de governança ou hierarquia e percebemos essa ausência. E precisamos da atitude desse outro para alguns aspectos dentro das relações ou das tarefas presentes nas empresas, nas instituições, né? Então, isso é uma isca muito fácil de se morder, porque, assim, talvez aquele que esteja mais próximo desse bonzinho possa assumir esse papel e se legitimar, inclusive, perante os outros nesse papel. E aí nós precisamos, assim, ter essa consciência de que nós vamos até um certo limite. Existe realmente algo que pertence à tarefa dele. Naquele exemplo que eu dei aqui, falando do juiz, e se eu sou abaixo do juiz, por exemplo, exerço a direção aqui do cartório e tenho o juiz, eu também tenho que estampar isso, primeiro, internamente em mim e também de forma externa, de que aqui eu sou apenas o diretor, de que aqui eu sou apenas o professor. Existem atitudes que eu possa fazer sendo apenas o diretor, sendo apenas o professor? Existem, existem. Você pode também tomar conta da sua gestão sem ficar esperando algo desse outro, porque esse outro não vai lhe oferecer. Ele não vai lhe oferecer, né? E se você não fizer, desde que esteja dentro da sua atribuição como professor, porque se você entrar na direção para querer mandar os outros professores, você vai gerar conflito, né? Porque daí vai vir um outro e vai falar, não, mas não é ela, internamente. E aí começa o conflito. Eu, como servidor, vai vir outro servidor falando, não, mas não é ele o chefe. E começa esse conflito. Então, o tempo todo é legal assim quando a gente se dá conta e pode dizer a nós mesmos: aqui eu sou apenas a professora. Aqui eu sou apenas o diretor. Porque se existe um outro nesse comando, ele vai ter que dar conta das tarefas dele. Ele vai ter que arcar com a responsabilidade ou pela omissão da tarefa e das atribuições que o cargo que ele está ocupando exigem dele. Se você estiver próximo, você pode inclusive levar situações aonde ele tenha que decidir. E aí é muito interessante isso, porque às vezes eles precisam disso. Eles precisam serem colocados talvez em xeque para que assim, ó, agora você precisa decidir.
Nossa, isso é tão difícil para eles. Então, e especialmente se isso tiver que ser tomado em meio a mais pessoas, não é? Então, às vezes é assim, de falar assim: olha, diretora, eu gostaria de saber se você deseja que o plano de aula seja feito dessa ou dessa ou dessa maneira. De forma que, assim, simplesmente um posicionamento, você sem julgar, sem forçar, sem fazer nada, mas isso vai te trazer uma segurança de que você sabe, assim como os outros professores, como deve ser feito o plano de aula. Ou quando deve ser entregue esse plano de aula, ou quando deve ser entregue as notas. Algo assim bem de procedimento para ficar mais claro. Assim como eu, como servidor, de chegar e falar, olha, senhor magistrado, né, eu gostaria de saber qual é a quantidade de minutas que o senhor gostaria que fossem entregues no dia, na semana. Então, algo assim, eles vão ter que se movimentar e vão ter que te dar essa resposta, porque isso não é nada impertinente, não é nada desrespeitoso, é inclusive querendo dele uma orientação que sirva de baliza para as suas ações. E isso eles podem oferecer. Quando indagados nisso, por mais que não queiram, vai chegar um momento que eles vão te dar uma resposta, que eles vão te dar uma orientação. É diferente de você colocar-se no papel deles e falar, tá aqui, já que você não me falou nada, o que eu entreguei é isso e pronto, acabou. Se quiser, tá bem, se não quiser, tudo bem. E aí começam os conflitos. E isso te Obrigada. auxilia de alguma forma? Muito, Ok. muito. Obrigada. Que tem uma mensagem da Rê no chat. Você quer ler, Rê, ou quer que eu leia? Você quer falar? Eu só comentei que eu concordo com o Eurico que o bonzinho ele traz um distanciamento na relação, né? Porque ele sempre fica nesse lugar superior. Isso afasta, né, as pessoas da relação, e aquela pessoa Caiu. que recebe tanta bondade, né, acaba se sentindo inferior e se afasta quando não se torna agressivo. Nesse sentido, eu acho que o bonzinho fica sozinho mesmo. Assim, eu queria complementar. Obrigado, Regina. E aí eu vou pegar um gancho na Rê, então. Quando começou a falar do bonzinho, eu falei assim, ufa, não me vejo como boazinha, né? Então tem muitos aspectos que eu não sou, inclusive nessa questão profissional, né? Mas eu lembrei, né, conforme fui falando, eu lembrei de uma fase da minha vida que eu fui a boazinha. E aí eu ficava sozinha. Era um relacionamento de casal e que muitas vezes, durante anos, mesmo sendo um casal, eu estava sozinha. Até que chegou um ponto que é aquela história, né? Ou a pessoa vai ficar nessa inocência, ou a panela de pressão vai explodir. Então, a minha panela de pressão explodiu e pronto, entendeu? Mas eu aprendi, amadureci bastante. E aí, nesse ponto, né? Quer dizer, a gente acaba ficando sozinha, porque você vai dizendo sim, 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 e quando você vê, você tá sozinha, mesmo tendo um casal ali, né? Então é isso. Eu acho que o Marcos travou lá de novo. Então, era só para complementar o que a Rê trouxe e o que a Vera tinha comentado, né? Que não achava que ia ficar sozinha, mas em alguns momentos a gente fica sozinha. O Marcos congelou para vocês também ou não? Sim. Sim. Parece que ele está dormindo. Vamos esperar um pouquinho. Semana passada ele caiu também. Senão a gente continua e se ele quiser falar alguma coisa. Agora acho que ele caiu, né? Posso falar enquanto nós estamos nós? Claro, fica à vontade, Vera. Isso acontecia muito, e eu até estou me lembrando de uma neta que teve uma avó santa. Então, ela até queria seguir os passos dessa avó, e a gente acabou trabalhando isso em terapia e tal. E essa avó era assim, boazinha. Eu não sei se ela ficou sozinha, não. Mas assim, ela tinha um marido que era mais agressivo, que tinha mulheres fora de casa, não, não alimentava assim de acordo. Então, mas ela não, ela
de repente fazia uma costura, ela dava um jeito, e ela não confrontava com ele, como se ele não tivesse outras coisas lá fora, e ela era uma boazinha. Então, ela era chamada da santa. A vovó foi uma santa, muito valorizada. E essa minha paciente, ela queria ter o script da avó. E daí a gente foi olhando para tudo isso, né? E a avó dela depois veio a falecer e tal. Eu estou aqui pensando, será que ela adoeceu de alguma doença, de tanto guardar esses sentimentos e não colocar, né? Mas ela era boazinha da história. E eu penso que no passado teve muitas boazinhas, talvez, né? Porque a mulher não era muito, não tinha um lugar, né? Então a mulher era grata por ter aquele homem, ou por ter aqueles filhos, e ela se comportava num lugar inferior, né? Abaixo, numa hierarquia, e o papel dela era ser boazinha. E isso daí que fiquei assim pensando, né? Bom, posso dar uma opinião? Só para ilustrar também, eu penso assim que se a pessoa ela se coloca nesse papel dentro do que a Vera falou, né, de ser sempre bonzinho, o o quanto ela vem reprimindo para dentro dela dores, queixas, algumas coisas que ela deveria ter falado e vai reprimindo. Assume esse papel de bom, de bonzinho e vai reprimindo. E o quanto isso vai, talvez, né, fazer a gente adoecer lá na frente, porque a gente não pôs nada para fora. A gente não conseguiu manifestar os nossos sentimentos, às vezes a nossa raiva, e somos humanos, né? Todos nós sentimos amor, sentimos raiva, irritados ou somos bons em alguns momentos, mas se a gente não consegue expressar isso, colocar para fora, a gente vai só reprimindo. E será que isso também não nos faz adoecer? Acho que faz adoecer sim, mas não quer dizer que vai ficar sozinho, Ó, né? Porque a minha essa internet também pessoa que eu tá. Pode falar, Vera, desculpa. Essa pessoa do exemplo, ela era muito amada e querida, e as pessoas morriam de dó, né? Então, Marcos, eu falei para o pessoal, enquanto você não estava, que eu tenho, assim, eu acho que no passado, talvez, eu tenha visto pessoas, assim, muito boazinhas. Então, eu tive uma paciente que ela inconscientemente queria repetir o script da avó. A avó foi boazinha. Ela teve muitos filhos e criou os filhos com amor, e o marido tinha outros relacionamentos fora de casa, e ela, de repente, costurava e supria necessidade, e não confrontava nunca. É como se ela tivesse, ele era o mais, ela era o menos, né? E aí a família tinha isso, a vovó Maria, sei lá, ela foi uma pessoa muito boa, muito boa. E daí a minha paciente veio vendo esse lado, né? E, assim, procurando imitá-la, fazer um script por esse caminho, até tomar consciência e tal. Agora, assim, essa pessoa, por exemplo, que nem o Eurico falou, vai adoecer. É verdade, porque está reprimindo sentimentos, né? Mas não que fosse sozinha, porque ela foi valorizada, amada, e os filhos, porque a avó, porque a minha mãe foi uma santa. Então, alguma coisa por aí, né? Eu fico pensando que talvez o bonzinho não fique sozinho sempre, mas é uma falta de consciência, é uma falta de talvez amor próprio, né? É uma falta de ver qual é o lugar. Hoje é diferente, né?
A esposa, a mulher tem um lugar, mas o lugar anterior, antigamente, era outro lugar, ela também tinha um lugar, mas era um lugar de menos, né? Numa hierarquia que o homem era mais, né? É isso que a gente estava falando quando você saiu. Ele caiu de novo, Vera. Eu acho que ele não conseguiu terminar, mas eu acho que ele já captou. Se ele Eu acho voltar. que ele não quer te ouvir, desculpa. A Rê até Então, vamos colocou passar agora aqui. para outra, verdade. A Isso é Rê, muito neurótico para o tempo de hoje. a Rê colocou no chat aqui o que significa estar sozinho, né? Então, assim, ó, no exemplo que eu dei, eu, naquela relação, eu ficava sozinha, entendeu? Eu tinha amigos, tinha não sei o quê, mas na relação eu estava sozinha. Então, às vezes, essa senhora aí podia não estar sozinha em outros relacionamentos, mas no casamento estava, né? Então, a Tá gente, certo. né? Então, é nesse sentido. Aí eu não sei se a Aí Rê quer sim, comentar mais tinha sobre o troca, estar né? sozinho. Era uma relação que tinha uma balança, né? Não era uma relação de troca. Tá certo. Eu, Entendi, Vera, convenci. eu penso assim, olha, a gente ser genuinamente bom, né? Ser amoroso, ser dedicado, eu acho que a gente ser genuinamente assim, esse sentimento ser genuíno para a gente, eu acho que sempre nos contempla, eu acho que sempre vai fazer bem para a gente. Eu acho que a gente acaba, quando a gente quer desempenhar um papel, ou quando a gente quer parecer para os outros que a gente é bonzinho, por exemplo, aí para mim é esse outro, esse bonzinho é aquele um que pode sim realmente ficar sozinho, porque esse sentimento acaba não sendo genuíno. Quando você é bondoso, é caridoso, é amoroso, é acolhedor, e isso nasce do coração da própria pessoa, eu acho que só faz bem, só vai fazer bem, porque é genuíno, vem de dentro da própria pessoa. Agora, se eu acho que se isso for alguma coisa para parecer esse bonzinho para as outras pessoas, para o mundo aí fora, né, eu acho que aí sim, aí é sofrimento, aí é sofrido, porque nos distancia e não nos aproxima das pessoas. Acho que assim, a bondade é uma das coisas que nos aproxima, que cria vínculo com as pessoas, mas querer parecer bondoso, aí eu acho que é diferente, entende? Eu acho que tem uma diferença aí. Esse bonzinho genuíno, provável que é um bonzinho que não vai ficar sozinho, né? Que vai construir muitos vínculos, né? Sim, Eu estava sim, refletindo aqui, ó, Eurico, no que você falou, nesse mesma página, lá em cima ele fala da inocência, né? Então, na verdade, esse bonzinho quer ficar como inocente. Então, acho que de repente, até é uma questão que a gente podia levar para o René, que de repente essa bondade, né, a palavra bondade, se ela está traduzida corretamente, né, do alemão, porque aí sim, confunde mesmo, né? A gente querer estar inocente, você está naquela, é a questão do lugar, né? Quer dizer, eu não estou no meu lugar de adulto, por exemplo. Aí talvez essa palavra bondade que confunda, né? Não é essa questão de não ser uma pessoa boa, mas querer ficar sempre na inocência, né? A inocente é a criança, né? Não o adulto. Então, fiquei pensando nisso agora. Depois eu até vou anotar, eu vou perguntar para o Renê. Gente, eu verdade, acho que o faz Marcos parte. não vai conseguir voltar. Então, acho que a gente podia, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, a gente podia seguir mais um pouco, né? Pelo menos no próximo item. Deixa. Bom, então vou continuar aqui. A Cleusa, acho que ela ia falar, Ah, porque deu tá, uma desculpa. travada. Tá dando para ouvir? Nesse exemplo que a Vera traz, né, a gente tem que olhar a história, o papel da mulher na história.
né? Então, a mulher do tempo dessa senhora era aquela mulher que ela não tinha opção, ela tinha que ser a esposa boazinha, né? Ela tinha que passar o terno de linho para o marido e para o bordel. Ela tinha que fazer uma série de coisas, não porque ela era boazinha, era porque a sociedade da época funcionava dessa forma, né? Então, a gente sempre, quando fala dessa relação, a gente tem que olhar esse lado cultural. Era um valor e um costume, né? Acho que isso não tem a ver com bondade, né? Tem a ver com a Não, necessidade de viver aquela história na realidade. A realidade era aquela. a realidade era aquela, e a partir do momento que ela casou, ela não tinha como viver, não tinha meios financeiros para viver sozinha, a maioria, e não podia voltar para a casa dos pais. Então, ela tinha que aceitar tudo. Então, ela vivia dessa forma. E isso não faz muito tempo que mudou. É verdade. Mas as pessoas denominavam de boazinha, né? Comparado a hoje. Mas é outra leitura, realmente. Mas eu acho que quando a Júlia Helena fala que a gente, se isso fosse uma verdade, o bonzinho fica sozinho, também eu acho que não faz sentido. Porque quando o Eurico diz ser genuinamente bom, isso não vai levar alguém a ficar sozinho. Ser genuinamente bom, eu creio que é uma pessoa que tem consciência, sabe? Que ela, quando ela vai fazer algo por alguém, ela vai no adulto, ela se responsabiliza. Então, ser genuinamente bom é algo de um adulto, eu penso. E eu penso que pode existir uma pessoa genuinamente boa. Então, essa frase não pode ser afirmativa, o bonzinho fica sozinho. A não ser que seja um bonzinho nesse nível de consciência, da inocência da criança. Talvez seja isso que eu estou aqui concluindo. O que você acha, Cleusa? Olha, eu sou mais, assim, eu aceito a frase, porque eu sempre olho esse lado da inocência e da culpa, né? Então, tipo assim, no momento que você se coloca nesse papel, como nos exemplos anteriores, a pessoa vai se distanciando, ela vai se isolando, né? E você pode estar cercado de pessoas, você pode até ter carinho, mas internamente, como é que você está se sentindo? Se você é a boazinha, se você é melhor do que o outro, como que você se sente? Então, daí tem que olhar muito a postura. Tinha recado do Marcos, Helena, no chat. Não, no chat não, é que eu acho que ele não conseguiu entrar. Eu vou olhar se ele mandou o WhatsApp para mim. Peraí. Pera, enquanto o Marcos não vem, vamos prosear um pouquinho por aqui, vamos conversar um pouquinho, né? Ele É, mandou recado aqui. Que não Porque eu tinha consegue. uma coisa, eu achei que era no chat, mas ele me mandou no celular. Aqui a internet está muito ruim, só no 4G. O tempo também está de raios e trovões. Por favor, sigam aí. Eu vi aqui no WhatsApp também. Então, vamos. Se quiser continuar, Eurico, vamos, as pessoas que quiserem falar, continuar desse assunto, senão depois a gente não, vê era se só, dá para continuar. eu só ia colocar que eu acho assim, são vários aspectos que tem quando a gente utiliza esse pensamento. Eu acho que, como tudo na constelação, eu sempre falo para as pessoas, eu acho que
não tem, assim, um manualzinho de instruções, sabe? Não tem um passo a passo que a gente vai dizer, olha, isso, mais aquilo, vai dar nisso. Eu acho que, assim, cada pessoa é um universo diferente, cada bonzinho ele tem um propósito diferente, sabe? Então, eu acho que assim, todas as ideias que foram colocadas aqui, eu acho que todas estão certas, nenhuma está equivocada, todas estão certas, nas várias formas de pensar, porque eu acho que todas elas acabam sendo cabíveis dentro desse universo que é muito pessoal de cada ser humano. O propósito de ser bonzinho para parecer bonzinho para os outros, né? Para parecer mais nobre, para parecer superior, ou ser bom, né? Que a gente pode chamar de bonzinho, de ser bom porque a minha natureza é bondosa. Eu acho que tudo faz parte, né? Mas acho que a gente podemos prosseguir. Eu só ia comentar. Você vai querer continuar a ler ou posso só comentar? Não, eu ia comentar com outro exemplo. Desculpa, te interrompi aí. É, não, que eu pensei assim, por exemplo, imagina um casal que tem um filho, um pai e uma mãe. E o pai, ele fica nessa posição de bonzinho, mas no sentido que ele não se posiciona. Então, por exemplo, tem um filho lá, ele pergunta para o pai, eu posso fazer isso? Pergunta para sua mãe. Você jogou para sua mãe. Mas também fica pesado, né, para a mãe, porque o pai não decide, ele não se posiciona. Mas ao mesmo tempo, né, sei lá, tem que entender por que que esse pai não age com o papel de pai, né? Aí eu não sei se alguém tem alguma coisa que poderia comentar sobre isso também. Olha, eu penso assim, viu, Celso? Penso que é extremamente prejudicial para a criança, porque a criança sempre ela vai se identificar e vai se aproximar mais daquele que agrada melhor ela naquele momento. Então, eu acho que como adultos, como pais, como parceiros, né, nessa paternidade, maternidade, os dois têm que assumir esses papéis. De vez em quando tem que ser pai, tem que ser mãe, às vezes não vai ser muito bonzinho, não, e às vezes pode se permitir também, mas permitir sempre juntos. Porque se a gente, aquilo que você falou, o exemplo é espetacular, é sensacional mesmo, né? Porque se ou o pai ou a mãe se coloca no lugar de bonzinho, para a criança é extremamente prejudicial. Ela perde totalmente o referencial. Eu sempre falo, quando eu atendo assim, pais em questões com os filhos, eu falo, olha, os pais têm que dialogar, têm que conversar, a decisão tem que chegar pronta para a criança, para o adolescente. Eu e sua mãe, ou eu e seu pai, decidimos que vai acontecer assim. Essa decisão tem que ser comunicada, tem que chegar pronta e única, porque senão a criança perde totalmente o referencial da hierarquia ou do pai ou da mãe. Ela sempre vai tender para aquele que mais agrada a necessidade que ela tem, porque afinal de contas ela é criança, né? Genial o seu exemplo. Adorei. Muito bom. Legal. Obrigado. Cleusa, quer falar? Não, o que eu ia falar seria mais ou menos o que o Eurico está falando, né? Desse posicionamento do casal na educação do filho. Se os dois não tiverem, né, no equilíbrio, não tiverem na posição, a criança vai tender para um lado ou para o outro e isso não é bom para ela, né? Então, o que eu ia falar era isso que o Eurico acabou passando, né? Então, eu acho assim, não dá para ter pai bonzinho e mãe bonzinho. Tem que ser pai e tem que ser mãe. Ponto. Nesse exemplo que o Celso deu, que eu também achei sensacional, eu não vi algo específico disso, mas às vezes eu já vi algumas dinâmicas em que faltava a força do masculino, né, para esse homem.
Então, inclusive, já vi no campo, em algumas situações, que precisava dessa força, e aí, né, se colocava lá o pai, então muitas vezes tinha questão com o pai tinha questão com o pai do pai, então, assim, era uma linhagem masculina que estava enfraquecida, vamos dizer assim, né? Não nessa questão de, fica lá, vai lá falar com sua mãe, mas várias vezes eu vi situações em que o homem não se posicionava e era a linhagem masculina que ainda não estava fortalecida, né? Então, não dá para a gente generalizar, mas foram situações que eu vi no campo. Né? Eu me lembro de um exemplo de um pai bonzinho, né, tipo assim, que numa constelação na época da minha formação, e na realidade esse pai estava vinculado aos colegas de guerra que ele foi para a Itália na Segunda Guerra. Daí, na educação dos filhos, ele não conseguia estar ali presente porque ele estava vinculado aos colegas mortos lá. Né? Então, assim, a gente tem tantas vertentes para pensar quando... Né? Tipo assim, para onde olha? Sabe aquela coisa, para onde está olhando? Quando a pessoa está sendo muito boazinha. A quem ela está servindo, né? Eu acho até que pela hora, gente, 21 e 29, nem vale a pena a gente continuar no outro tópico, porque aí vai entrar na consciência coletiva. Eu anotei, inclusive, essa questão da bondade, depois eu vou passar lá para o René e para o Marcos, de repente a gente consegue ter um esclarecimento mais sobre esse termo, porque eu acho essa questão da bondade versus inocência realmente confundiu, né? As traduções às vezes confundem a gente, e que aí acho que para trazer mais reflexão, né? Esclarecer um pouco mais sobre isso. O que vocês acham? Acho que a gente pode encerrar, né, por hoje. Tá bom. Então, pode falar. Vai tirar a fotinha. Quem quiser. Eu já tirei uma sair na foto com o Marcos, agora eu tirar a foto sem o Marcos. Mas vamos lá. Então. Obrigada, Dilena. Sempre lembro que às vezes eu esqueço. Gente, muito obrigado pela presença. Tchau. Celso, obrigada pela leitura. Eurico, obrigada pela gravação. Obrigado. E até terça que vem, gente. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Boa semana a todos. E agradecer ao Marcos também. Para todos gente, nós. Obrigado. Abraço a todas. Abraço a todos. Grande Dia das Mulheres para vocês.